Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o canal Preparação Franco com mais um vídeo. Galera, hoje eu vou trazer um assunto bem interessante. É um assunto que eu me interesso bastante, que é a respeito da qualidade dos aços. Né? Muitas vezes a gente acaba ficando meio perdido aí, quando a gente vai comprar uma lâmina nova, a gente acaba buscando vídeos para saber se aquela lâmina vale a pena, se aquele aço é bom. Então eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouquinho a respeito dos principais aços que a gente vai ver hoje, né, na cutelaria moderna, os principais aços que são utilizados hoje em dia. E vão ser os aços que mais a gente vai se deparar na hora de comprar uma lâmina nova. Então, pode ser que o vídeo fique um pouco longo, mas eu prometo fazer um vídeo bem explicado, certo? Então, galera, vamos começar aqui com um aço que é considerado um aço bem de entrada mesmo, que é o aço 440C. O aço 440C, ele é um aço que ele é composto de carbono, manganês, silício, cromo e molibdênio. É um aço de fácil manutenção, um aço que não requer muita, como que eu posso dizer assim, não requer muita habilidade para dar um retoque no fio dele. Não é um aço que exige tanto zelo, porque ele também é um aço, pelo grau de cromo que é utilizado na formulação dele, é um aço que resiste bem à corrosão. É um aço bem interessante, principalmente para quem está começando. Né? Ele tem uma dureza, é uma dureza média, que é uma dureza aí que vai de 56 a 58 HRC. É uma dureza considerada boa, né? Uma dureza Rockwell considerada boa. Ele não tem uma retenção de fio maravilhosa, né? Ele é um aço que ele, nesse quesito, ele vai requerer um pouco mais de atenção, dependendo do trabalho que você vai empenhar ele, né? O trabalho que você vai executar com ele, ele vai acabar, ele vai acabar desgastando um pouco mais fácil o aço. Ele vai acabar desgastando o fio com mais facilidade do que outros aços. Mas, como eu falei no começo da descrição dele, é um aço fácil de afiar, o que ajuda bastante para iniciantes. E pode-se dizer que o 440C ele foi um aço que deu início a tudo isso daqui. Né? Ele foi o princípio da cutelaria moderna. Né? Ele foi um dos primeiros aços, depois que perdeu-se um pouco o uso do ferro fundido, perdeu-se um pouco o uso do carbono puro, né? Porque o carbono puro ele é altamente corrosivo. Né? Qualquer partícula de água, qualquer gotícula de água já é o suficiente para marcar pontos de ferrugem no carbono. Então pode-se dizer que o 440C foi o princípio da cutelaria moderna. É muito utilizado. Os principais fabricantes chineses usam até hoje o 440C seus modelos de entrada de cutelaria, porque é um aço que vale muito a pena. Muitos fabricantes americanos também gostam bastante do 440C. Há pouca variação entre o 440C americano e chinês. Há pouca variação de qualidade. O que muda um pouco é no teor de cada componente dele, né? Muda um pouco o teor entre um e outro, entre o americano e o chinês. Mas é uma diferença quase imperceptível. Passando para o segundo aço aqui, 8CR13MOV ou 8CR13MOV, como muita gente fala, eu, por exemplo. O 8CR13MOV ele é composto por carbono, cromo, vanádio, molibdênio. Esse 8CR13MOV ele é superior ao 440C e testes americanos consideraram o 8CR13MOV o irmão
o irmão mais novo, por assim dizer, do AOS8, porque eles se assemelham demais, demais, demais na qualidade. Não tanto em sua composição, mas sim na sua retenção de fio, na facilidade de afiação, no acabamento que você consegue dar nas lâminas. E o 8CR13 Move também foi, pode-se dizer, um achado chinês, né, em testes de aço para ser um aço barato para cutelaria e ao mesmo tempo bom, né? Ele é um aço de entrada também, assim como o 440C, mas ele é um aço muito bom. Ele, por se assemelhar muito ao S8 americano, então muitas vezes algumas marcas chinesas acabam batendo de frente com aços americanos, né, com o AOS8 americano, alguns modelos, né, de fabricantes americanos. Ele também é um aço de fácil manutenção, também não requer muita habilidade para você recolocar o fio nele. Apesar dele ter uma dureza um pouquinho superior ao 440C, ele chega aí de 58 a 59 HRC de dureza, uma dureza média também. Uma dureza que está ali, tá na média do bom para o ótimo. Então ele é um aço que agrada bastante também como linha de entrada, né? Só que também ele acaba influenciando um pouco no preço das lâminas, né? Você tem que ficar um pouco esperto com isso, porque não compensa você pagar altos valores por ele, porque ele não vai te entregar assim uma eficiência fantástica, né? Como alguns outros aços assim, aqui que eu vou falar para vocês mais para frente, ele não entrega uma resistência à perda de fio tão significativa assim. Ele perde o fio com uma certa facilidade também, apesar de ser fácil repor o fio nele, também acaba se tornando uma ferramenta que ela se desgasta com facilidade. Cai no mesmo problema do 440C, que é a questão do trabalho que você vai empregar ela. Né? Dependendo do que você for fazer com ela, ela vai perder o fio com facilidade. Por exemplo, para uma atividade mateira, onde requer muito entalhe, muito corte, mexer muito com madeira, é sempre bom você levar um afiadorzinho diamantado junto com você, para você retocar o fio dela, porque ela vai precisar. Ela também tem uma resistência bem significativa contra a corrosão, por conta do cromo que é empregado na formulação do aço. Todo aço que tiver o cromo superior ao carbono, ela vai ser melhor contra a ferrugem, certo? Passando para o próximo aço aqui, AUS8A. E aí o meu gato aqui aparecendo mais uma vez. O AUS8A, ele é um aço que aí ele varia um pouco entre o americano e o japonês. Aí já não estamos mais falando de um aço chinês, e sim japonês. Galera, não liga não que o meu gato, tá? Ele sempre aparece nos meus vídeos, tá? Então o aço AOS8, a composição dele é carbono, manganês, silício, cromo, níquel, molibdênio e vanádio. É um aço, para cutelaria eu considero um dos melhores, porque ele une tudo o que você precisa, que é boa retenção de fio, facilidade para afiar e pode-se considerar que ele é um dos melhores aços para você dar acabamento. Você nunca vai conseguir dar um acabamento num aço desse como você conseguiria num aço desse. O AOS8, por exemplo, por conta dessa diferença, mesmo ele se assemelhando ao 8CR13 Move, tendo essas diferenças de componentes na fórmula dele, ele tem a facilidade de afiação do 8CR13 Move, porém ele tem um acabamento, por exemplo, você querer deixar um fio espelhado, você querer deixar o fio côncavo, você querer deixar a afiação do jeito que você quiser,
Então o AOS8 ele sempre vai ser mais fácil de trabalhar para você moldar o fio, para você trabalhar um espelhamento, para você trabalhar uma fiação diferenciada. Então o AOS8 ele sempre vai entregar uma eficiência melhor de acabamento do que outros aços. O AOS8 ele é muito usado por americanos, por cutelarias americanas, né, principalmente a Kabar e a Cold Steel. A Cold Steel está usando bastante agora o AOS8 também. A Kabar é o aço praticamente de entrada da Kabar. Sempre vai ter sempre vai ter algum modelo da Kabar que eles usam o AOS8, pode-se dizer que é o aço predileto da fabricante Kabar. Então é um aço muito gostoso de trabalhar. Eu, particularmente, eu curti demais esse aço aqui. Teria sim outras lâminas nesse aço, porque é um aço muito gostoso de se trabalhar. Passando agora pro próximo aço, VG10. O aço VG10 é um aço japonês também. Ele é um aço que é composto por cromo, molibdênio, cobalto e vanádio. É um aço de dureza mediana também entre 58 e 59. Eu acabei esquecendo de falar o da Kabar, que ele também está entre 58 e 59 HRC de dureza. O VG10 acho que de todos aqui, pode ser considerado o melhor para resistência à corrosão. Eu acho que melhor do que ele, somente o aço H1 para ser resistente à corrosão. O aço VG10 ele é principalmente utilizado em facas e utensílios de cozinha da cozinha japonesa. Foi um aço que foi muito bem aceito por cozinheiros, né, chefes e cozinheiros japoneses, por conta da retenção de fio, que é uma retenção de fio fantástica que ele tem. É uma retenção de fio fantástica, fantástica. E ele não perde o fio com nenhuma facilidade. Ele dá para você judiar um pouquinho mais, dá para você se aproveitar um pouquinho mais da estrutura molecular do aço VG10, só que ele acaba requerendo uma tensão melhor e uma habilidade maior na hora da afiação. Ele já requer alguns instrumentos mais apropriados e uma habilidade melhor de afiação. Ele não é um aço tão fácil de afiar quanto esses três aqui. O Kabar acaba entrando na mesma categoria dos outros dois no quesito afiação. Ele é tão fácil quanto os outros dois, o 440C8 CR13 Move. Ele tem uma facilidade igual. Já o VG10 ele tem uma dificuldade bem superior na afiação. Normalmente eu não gosto de mexer na afiação dele. Ele é um pouquinho difícil de afiar. Eu uso muito pouco ele para trabalhos um pouco mais pesados, né, como entalhe em madeira, por exemplo. Eu sempre utilizo mais ele para cortar papel, né, abrir carta e caixa de papelão. É o principal uso que eu dou para ele. Então, um strop de couro e uma pasta jacaré já é o suficiente para eu conseguir repor o fio dele. Mas quem tem a oportunidade de comprar uma faca de cozinha japonesa, vai ver que a retenção de fio, o corte que ele faz, tanto para a parte de legumes, carnes, aves, peixe, é uma precisão tremenda. É um aço muito bom de se trabalhar na cozinha. Então alguns modelos da Spyderco, principalmente os Enduras, sempre vão utilizar um VG10 aí, certo? Passando para o próximo aço agora, S35VN ou CPM S35VN. O S35VN ele é composto por carbono, cromo, vanádio e molibdênio. Hoje em dia, ele é considerado pelos fabricantes, principalmente fabricante americano, um dos melhores aços para fabricação de canivetes. Normalmente,
canivetes de alto custo aí, canivetes mais refinados, canivetes mais caros, eles têm algo em comum que é o aço, que é o S35VN, né? O CPM S35VN ou o S30V ou CPM S30V. Que essa sigla CPM é alguma coisa relacionado a um aço crucial para a cutelaria, alguma coisa assim. Eu não consegui descobrir realmente o que significa esse CPM, mas é alguma coisa relacionado que esse aço ele é muito bom, ele é muito superior aos outros para a cutelaria. Normalmente você vê esse aço nas linhas mais caras da Spyderco, não só da Spyderco, a própria Cold Steel. Depois de 2018 para frente, a Cold Steel trocou o CTS XHP pelo S35VN, porque é um aço muito bom de se trabalhar, é um aço que ele tem uma dureza Rockwell de 59 a 60 HRC, então ele é um aço bem superior à dureza, tem uma retenção de fio espetacular, uma retenção de fio tremenda. É um aço considerado difícil para você trabalhar nos afiadores. Normalmente é sempre bom você ter um sharpener, né, bem apropriado mesmo. Aquele Sharp Maker da própria Spyderco mesmo, eles fizeram um afiador deles por conta desses aços mais difíceis da Spyderco, né? Então é sempre bom você ter um sharpener aí, um afiador bem refinado mesmo, um afiador com uma qualidade bem superior mesmo, para você trabalhar um aço desse. E também você ter uma habilidade bem refinada para você trabalhar um aço desse. Não é todo mundo que consegue trabalhar esse aço aqui. Eu, por exemplo, eu nunca tentei afiar esse canivete. Eu sempre trabalhei no strop de couro e pasta jacaré. Sempre foi o suficiente porque o uso que eu dou para ele é praticamente o mesmo uso que eu dou pro Endura. É somente para abrir carta mesmo, caixa de papelão, no máximo. Eu nunca usei para trabalhos mais grosseiros, né? Como por exemplo, entalhe em madeira, cortar alguma coisa mais densa, né? Mais dura, certo? Vamos passar para o próximo aço agora. Agora falar do CTS XHP. CTS XHP ele tem como componente o carbono, cromo, manganês, molibdênio, silício, vanádio e níquel. Esse CTS XHP, a Cold Steel foi uma das pioneiras a utilizar esse aço na fabricação de canivetes, né, na cutelaria. Porque esse aço ele era muito comum você ver ele na fabricação de ferramentas. Tanto é que o principal fabricante desse aço, né, o produtor deste aço, que é a Carpenter, é uma empresa americana. Essa Carpenter ela produz os aços para a indústria ferramenteira. Indústria ferramenteira, indústria automobilística e indústria aeroespacial. Né? Ela é um aço utilizado até para a construção de foguetes, de tão resistente, tão bom que esse aço é. Então a Carpenter, ela tinha um contrato, até 2018 ela tinha um contrato com a Cold Steel. Não sei por que raios esse contrato se encerrou e a Cold Steel não renovou. Né? A Cold Steel de 2000, você não encontra mais Recon One de 2018 para frente com o CTS XHP. Você só encontra em S35VN. Tanto é que hoje em dia é difícil você comprar um Cold Steel em CTS XHP. Esse meu aqui eu ainda acabei pegando com um amigo meu. Acabei pegando na mão de um amigo meu aí. Aproveitei porque não tá fácil encontrar esse aço aqui mais no Recon One. Todos que você procurar hoje, se você quiser tirar dúvida, entra no Mercado Livre. Se você achar algum no Mercado Livre, você vai ver que
100% é S35VN, entra no eBay, que pelo menos 95% dos Recon One que você encontrar lá vai ser em S35VN. Você não, dificilmente você vai encontrar em CTS XHP. Quem tem o CTS XHP praticamente virou canivete de colecionador, porque você não encontra mais para comprar. A Cold Steel não fabrica mais em CTS XHP. Ele é um aço que ele passa dos 60 HRC, ele chega até 62 HRC de dureza. Para você ter noção, limas, né, lixas de aço, elas são fabricadas em 65 HRC, né, numa dureza Rockwell de 65 HRC, porque ela precisa comer outros aços, né, ela precisa desfazer outros aços. Então esse aqui você tem um aço que ele se aproxima à dureza de uma lima, de uma lixa, de tão duro que ele é. Então, assim, de todos aqui, esse daqui é o pior para você tentar afiar. Ele é o pior, ele é o mais difícil. Então, ele requer um sharpener, ele requer muita habilidade para afiação. Ele passa e muito da dificuldade do S35VN para afiação. Ele é bem complicadinho mesmo, por conta dessa dureza. Se você não tiver uma habilidade legal, se você não tiver boas pedras de afiação, você estraga um canivete desse daqui muito fácil. Por conta dessa dureza HRC que ele bate, por conta disso que ele é considerado um aço de ferramenteiros, né? Um aço para construção de ferramentas. Né? Normalmente é utilizado em alicates que precisa de um aço muito duro, porque dependendo do que for cortar, não pode quebrar. Então é um aço bem resistente mesmo. De todos os meus canivetes, esse daqui é um que eu uso sem dó também. Esse daqui, tanto para entalhe em madeira, até cano de PVC eu cortei com ele um tempo atrás. Tem os testes da Cold Steel que você pode assistir no YouTube, aqueles famigerado teste lá que o cara corta prego, o cara sobe em cima do canivete, finca ele na madeira, usa ele como degrau de escada. Então é um aço, é o aço mais pancada que tem no mercado, é o CTS XHP, né? O aço mais forte. Pode-se dizer que o que reúne tudo em um só seria o S35VN. Mas para você procurar um aço que chegue aí a dureza e a resistência de uma faca fixa seria o CTS XHP. É o aço mais duro que tem no mercado, que tinha, né? Hoje em dia já não tem fabricantes mais que utilizam o CTS XHP em lâminas. Tá certo? Então, pessoal, eu espero que eu tenha explicado bem aqui. Peço desculpas se ficou um pouco confuso, mas eu tentei trazer de uma maneira mais prática, mais fácil, mais didática aqui, para na hora de você escolher um canivete para você utilizar no seu dia a dia, para o seu EDC, para uma possível defesa pessoal, que você leve em consideração o aço, porque o aço do canivete vai influenciar no uso que você vai poder dar para ele. Nunca que eu vou conseguir colocar um canivete desse no mesmo uso de um canivete desse. Então é sempre bom a gente saber um pouquinho mais a respeito dos aços para a gente saber escolher o canivete que a gente vai querer para o nosso dia a dia. Você conhecer o seu canivete, você conhecer a sua lâmina, te aproxima mais dela, faz você respeitar os limites dela, né? Porque muitas vezes a pessoa usa o canivete, quebra o canivete e fala que é uma porcaria. É a mesma coisa de um carro, né? Não adianta você comprar, por exemplo, uma Ferrari e querer colocá-la no barro. Não vai ter o desempenho esperado. Então compre de acordo com o uso que você vai aplicar. É um uso mateiro? Então você precisa de uma lâmina com aspecto X. Ah, é um uso urbano? Eu preciso de uma lâmina com aspecto Y. Então é sempre bom você buscar vídeos, buscar informações. O Google e o YouTube tá lotado de informação a respeito de aços, de canivetes, de travas, de talas. Então é sempre bom você buscar esse tipo de conhecimento,
para você poder escolher com uma maior facilidade o seu equipamento, tá certo? Pessoal, como é de praxe no final do vídeo, vai os recadinhos finais aí. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo ao canal Preparação Franco, seja muito bem-vindo à família Preparação Franco. Não esquece de deixar seu like, tá certo? Deixa aí nos comentários se você tem alguma dúvida. O que tiver ao meu alcance eu sempre tento responder, tá certo? Deixa nos comentários aí se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês têm uma informação a mais para dar a respeito desses tipos de aço, tá certo? Foi um vídeo particularmente um pouquinho trabalhoso de se fazer, porque eu tive que buscar as informações a respeito desses aços aqui, mas foi um vídeo muito gostoso de produzir para poder trazer para vocês, porque não é o tipo de assunto que a gente costuma ver, principalmente em vídeo BR, certo? Em vídeo brasileiro aí dos BRs aí que estão nesse meio do EDC. Então, creio eu que seja um assunto bem legal pra gente trazer aqui pro canal, tá certo? Para você que chegou até aqui, até essa etapa do vídeo, meu muito obrigado pela sua atenção, meu muito obrigado aí pelos 20 e poucos minutos aí que você cedeu do seu dia para o canal Preparação Franco. Peço novamente o seu like. Se você gostou, se você não gostou, deixa o dislike. Deixar meu forte abraço para todos aí. Estejam preparados sempre e valeu, galera. Até a próxima.